Você já parou para pensar que, enquanto muita gente acredita que o Brasil só aparece nas manchetes por causa de crise política ou futebol, existem brasileiros mudando o rumo da ciência, da saúde, da tecnologia e do meio ambiente silenciosamente e impactando o mundo inteiro. Hoje eu vou te apresentar 6 nomes que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que estão revolucionando áreas completamente diferentes. E eu te garanto, quando você terminar esse vídeo, sua visão sobre o potencial do Brasil nunca mais será a mesma. Fica comigo até o final, porque cada história é mais surpreendente que a outra. Vamos começar. Bárbara Paiva, a garrafa que purifica água e salva vidas. Imagine viver em um lugar onde abrir a torneira não significa ter água limpa. Para milhões de pessoas, essa é a realidade. Agora imagine uma solução simples, portátil, acessível, uma garrafa capaz de purificar água, contaminada e torná-la própria para consumo em poucos minutos. Foi exatamente isso que Bárbara Gozeniak desenvolveu, movida pela preocupação com comunidades sem acesso a saneamento básico. Bárbara criou uma tecnologia capaz de filtrar impurezas e micro-organismos de forma eficiente e prática. O impacto disso é gigantesco. Estamos falando de saúde pública, prevenção de doenças e dignidade. Água limpa não é luxo, é direito básico. E quando uma brasileira cria uma solução que pode ser usada em comunidades vulneráveis, áreas rurais e até em situações de emergência humanitária, ela não está apenas inovando, ela está salvando vidas. E isso é revolução. Luciano Moreira combatendo a dengue com Wolbachia. Agora me responde. Quantas vezes você já ouviu falar de alguém que teve dengue? A doença atinge milhões de pessoas todos os anos. E por muito tempo parecia que estávamos sempre correndo atrás do problema. Até que entra em cena Luciano Moreira. Ele é um dos cientistas envolvidos no uso da bactéria Wolbachia para combater a dengue. A estratégia é brilhante. Os mosquitos Aedes aegypti recebem a Wolbachia, que impede a transmissão do vírus da dengue. Ou seja, em vez de apenas tentar eliminar o mosquito, a ciência transforma o próprio mosquito em parte da solução. Pensa no impacto disso. Não é só o Brasil. Essa tecnologia tem sido aplicada em diversos países. Estamos falando de uma estratégia global de saúde pública. Luciano não está apenas pesquisando em laboratório. Ele está ajudando a redefinir a forma como o mundo combate doenças transmitidas por vetores. Isso é ciência brasileira no mais alto nível. Matheus Henrique Dias, uma nova abordagem contra o câncer. O câncer ainda é uma das maiores causas de morte no mundo. E cada avanço representa esperança. Matheus Henrique Dias está trabalhando em novas abordagens na biomedicina que podem transformar a forma como o câncer é tratado. Pesquisas que buscam entender o comportamento das células tumorais e encontrar caminhos mais eficazes, menos agressivos e mais personalizados. Imagina o impacto emocional disso. Milhões de famílias são afetadas pelo câncer todos os anos. Cada descoberta, cada nova estratégia terapêutica, cada avanço no entendimento da doença significa mais tempo, mais qualidade de vida, mais esperança. O que Matheus representa vai além de um laboratório. Ele representa uma geração de cientistas brasileiros que não aceitam que é assim mesmo, que questionam, que investigam, que desafiam limites. E é assim que revoluções começam. No Noabílio, inteligência artificial, salvando vidas agora. Pensa comigo. E se um algoritmo pudesse ajudar médicos a detectar doenças com mais rapidez e precisão? No Noabílio está na linha de frente da aplicação de inteligência artificial para auxiliar diagnósticos médicos. Sistemas capazes de analisar exames, identificar padrões invisíveis ao olho humano e oferecer suporte à decisão clínica. Isso não substitui médicos. Isso potencializa médicos em um país onde o acesso à saúde muitas vezes é desigual. A tecnologia pode ser uma ponte. A IAUAU pode acelerar diagnósticos, reduzir erros e aumentar as chances de tratamento precoce. E quando falamos de doenças graves, tempo é tudo. O trabalho de Nuno mostra que tecnologia não é só sobre aplicativos ou redes sociais.
É sobre vidas. É sobre usar código, dados e algoritmos para gerar impacto real. Ana Luísa Bezerra. Tecnologia social para a água limpa. Se água é vida, então tecnologia social é transformação. Ana Luísa Bezerra desenvolveu soluções de baixo custo para levar água potável a comunidades vulneráveis. Diferente de grandes sistemas industriais, sua proposta foca em acessibilidade, simplicidade e eficiência. Isso é extremamente poderoso, porque inovação de verdade não é aquela que impressiona só no laboratório, é aquela que chega na ponta, que chega na casa de quem precisa. Ana mostra que juventude e impacto podem caminhar juntos, que não é preciso esperar décadas para mudar o mundo. É preciso visão, coragem e propósito. E quando sustentabilidade encontra tecnologia social, o resultado é transformação estrutural. Tatiana Coelho de Sampaio, regeneração neural e polilaminina. Apesar de Tatiana já ter aparecido em um vídeo do canal, eu não poderia deixar ela de fora dessa lista agora. Durante muito tempo, acreditava-se que danos no sistema nervoso eram praticamente irreversíveis. Mas a ciência evolui e, com ela, novas possibilidades surgem. Tatiana Coelho de Sampaio trabalha com polilaminina, uma molécula com potencial para estimular regeneração neural. Isso abre portas para pesquisas relacionadas a lesões na medula e doenças neurodegenerativas. Você consegue dimensionar o que isso significa? Estamos falando de esperança para pessoas com lesões graves. Estamos falando de possibilidades que antes pareciam ficção científica. Cada avanço nessa área é um passo gigantesco para a medicina moderna. Tatiana representa o tipo de cientista que não aceita limites como sentença final. Ela enxerga limites como desafios temporários. E isso muda tudo. O que essas histórias têm em comum? Se você percebeu algo em comum entre esses 6 nomes, não é coincidência. Eles atuam em áreas diferentes: saúde pública, biomedicina, inteligência artificial, sustentabilidade, tecnologia social. Mas todos compartilham 3 coisas: propósito, inovação e impacto real. Eles mostram que o Brasil não é apenas consumidor de tecnologia e ciência, é produtor, é criador, é protagonista. E talvez o mais importante, muitos desses projetos começaram pequenos, com uma ideia, uma inquietação, uma pergunta. E se desse para fazer diferente? Às vezes, revolução começa assim: uma garrafa, uma bactéria, um algoritmo, uma molécula, uma pesquisa, uma solução simples para um problema enorme. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes a gente subestima o nosso próprio país? Quantas vezes a gente acredita que grandes avanços só acontecem lá fora? Esses 6 brasileiros são prova viva de que talento, inteligência e inovação não têm código de endereço postal. E quem sabe, talvez a próxima grande revolução brasileira esteja nascendo agora. Em uma sala de aula, em um laboratório, em uma garagem ou até mesmo na sua cabeça. Se esse vídeo abriu sua mente, se ele te mostrou um Brasil que você não costuma ver nas manchetes, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essas. Se inscreve também para não perder os próximos conteúdos, porque tem muita história inspiradora que ainda precisa ser contada. E aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora.